7h17, informação recente. Acaba de sair pelo Banco Central a decisão de liquidar extrajudicialmente o Banco Pleno e a Pleno DTVM, distribuidora de títulos de valores mobiliários. Segundo a autarquia, se trata de um conglomerado de porte pequeno. Ele está enquadrado no segmento S4 da regulação prudencial. É o segmento mais baixo, aquele que indica pouca ou nenhum potencial de risco sistêmico para decisão de liquidação. A instituição tendo como principal instituição líder o Banco Pleno deste conglomerado. O conglomerado como um todo detém apenas 0,04% de todo o ativo do sistema e 0,05% de todas as captações do sistema financeiro nacional. Essa liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez e também por infringência às normas que disciplinam a atividade e a inobservância das determinações do Banco Central do Brasil. O que o Banco Central está falando com este trecho do comunicado? Que o banco tinha problemas de liquidez, foi notificado pelo Banco Central brasileiro e não cumpriu com as exigências para enquadrar-se novamente nos padrões de liquidez do banco. Quais são os padrões de liquidez do Banco Central? Cumprir com o compulsório e se demonstrar capaz de cumprir com os empréstimos que acabou tomando para se financiar. Então, estes dois fatores acabaram levando o Banco Central a liquidar o Banco Pleno e também a Pleno DTVM, que fazem parte de um mesmo conglomerado. O Banco Central destaca neste comunicado oficial que ele vai continuar tomando todas as medidas cabíveis para apurar responsabilidades nos termos das suas competências legais. Lembramos, Banco Central, órgão técnico, as competências legais dizem respeito à continuidade ou não do funcionamento de uma instituição financeira e essa capacidade de intervir direta e indiretamente, exigir uma troca, por exemplo, no conselho, exigir um novo aporte de recursos e como uma última via para evitar um problema do sistema financeiro, executar esta liquidação extrajudicial que estamos vendo em tela. O resultado das apurações pode levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e também comunicações às autoridades competentes. Estas autoridades são observadas as disposições legais aplicáveis nestes termos da lei. Ficam indisponíveis agora os bens dos controladores e dos administradores da instituição, que é objeto da liquidação decretada. O que o Banco Central nos traz com essa liquidação é que tanto o Banco Pleno quanto a Pleno DTVM, a distribuidora do banco, estão sendo retiradas do sistema financeiro nacional. A partir desta liquidação, nenhuma destas instituições faz mais parte do sistema financeiro nacional. Foi indicado pelo Banco Central um liquidador, um órgão responsável, uma pessoa responsável para fazer a lista dos credores e efetivamente liquidar essas duas instituições. Para bancos, há uma proteção do FGC para correntistas, para depósitos, por exemplo, em CDBs, para depósitos diretos, para pagamentos, para depósitos em outros tipos de ativos e para a DTVM, possivelmente os títulos que são distribuídos por ela serão reencaminhados para outras instituições e aí caberá a interlocução entre Banco Central Brasileiro e Comissão de Valores Mobiliários. Nós temos a informação que chega aqui de nossa apuração na CNN Money, de que o dono do Banco Pleno é ex-sócio do Banco Master. O nome é Augusto Lima. Então, de alguma forma, claro, ainda há uma apuração em curso, nós ainda estamos recebendo as informações, mas já temos um elo entre esta liquidação do Banco Pleno e a liquidação que acabou chamando mais atenção ao final do ano passado do Banco Master, que acabou exigindo o maior resgate do fundo garantidor de crédito da história, cerca de 40 bilhões de reais. Então, a informação que nos chega é que o dono do Banco Pleno é ex-sócio do Banco Master.
é Augusto Lima, este é o nome do dono da instituição. As duas foram liquidadas. O conglomerado como um todo foi liquidado e está sendo retirado do sistema financeiro nacional. É uma atuação do Banco Central Brasileiro logo na volta do feriado, no início desta quarta-feira de cinzas. Nós somos pegos de surpresa por mais uma liquidação e uma liquidação, de certa forma, até relevante aqui que nós temos para o sistema. Já tivemos uma série nestes últimos meses. Banco Master, nós tivemos também o Banco Will, que foi liquidado pelo Banco Central Brasileiro, a REAG, a DTVM, a distribuidora de valores mobiliários da REAG, que está ligada às apurações policiais do caso Master e também a outras apurações policiais. E agora nós temos mais uma liquidação por parte do órgão regulador brasileiro. Nós temos agora o Banco Pleno e a Pleno DTVM. Temos uma matéria da CNN Brasil que eu gostaria de apresentar aqui a vocês que nos acompanham, que o Banco Central Brasileiro deu aval a este ex-sócio do Banco Master, que comentávamos há pouco, para comprar o banco antes da operação da Polícia Federal. Essa apuração está lá no site da CNN Brasil, matéria de Vitória Queiroz, diz que o alvo da Operação Compliance Zero, Augusto Ferreira Lima, que é o dono da Pleno DTVM e do Banco Pleno, ele recebeu autorização do Banco Central Brasileiro para controlar o Banco Voiter antes da operação da Polícia Federal. Vamos acompanhar as informações que estão aqui presentes. Eu vou ter que tirar aqui da nossa tela porque pulou um pop-up, mas eu já em instantes trago aqui estas informações para a gente acompanhar em tempo real, matéria de Vitória Queiroz lá no nosso site. Agora sim, diz que aprovou em julho de 2025, ou seja, na metade do ano passado, a transferência de um banco para Augusto Ferreira Lima, um dos investigados na fraude do Banco Master. A autorização envolvendo o Banco Voiter se deu meses antes da Polícia Federal deflagrar a Operação Compliance Zero, que apontou fraudes no sistema financeiro nacional. Ou seja, Augusto Lima, que é o dono deste Banco Pleno, que acaba de ser liquidado pelo Banco Central Brasileiro, já era alvo das investigações da Polícia Federal anteriormente por conta da fraude no Banco Master. É um dos nomes que está presente na lista de investigações da polícia. Lembramos que a gente conheceu essa lista no dia da liquidação do Master, quando foi deflagrada a primeira fase da Compliance Zero. A operação foi aprovada no dia 24 de julho de 2025 e um ano antes, a autoridade monetária, o Banco Central Brasileiro, já havia aprovado uma outra operação envolvendo o Banco Voiter, desta vez para Daniel Vorcaro, aprovado pela autoridade monetária para comprar o antigo Indusval. Então nós temos aí duas operações envolvendo nomes do Banco Master. A venda do Indusval para Daniel Vorcaro e a venda do Voiter para Augusto Lima, que é o dono do Banco Pleno, que acaba de ser liquidado pelo Banco Central Brasileiro. Sob a gestão de Augusto Ferreira Lima, o Banco Voiter mudou de nome para Banco Pleno, que hoje foi liquidado. A instituição financeira é focada no segmento empresarial, ou seja, presta serviços principalmente para empresas. Lima e Vorcaro eram sócios do Banco Master e o empresário baiano deixou a sociedade em maio de 2024. Eles foram presos pela Polícia Federal em novembro no âmbito da Operação Compliance Zero. A prisão preventiva dos dois foi revogada pelo Tribunal Regional Federal menos de 2 semanas depois da prisão. Os investigados neste caso, tanto Daniel Vorcaro, dono do Master, quanto Augusto Lima, dono do antigo Voiter, hoje Banco Pleno, que acaba de ser liquidado pelo Banco Central, devem ser ouvidos pela Polícia Federal ainda em janeiro, no caso, no começo deste ano. Essa matéria é do final do ano passado e as oitivas estavam previstas para ocorrer entre os dias 23 e 28 de janeiro. Inclusive, o empresário Augusto Ferreira Lima, conhecido como Guga Lima, é o nome hoje que mais preocupa o Palácio do Planalto, neste caso o Banco Master. Essa é a apuração da CNN Brasil com pessoas próximas ao governo. O ex-sócio de Daniel Vorcaro, preso na operação de novembro, mas posteriormente solto, ele vai depor na Polícia Federal no final do mês de janeiro e ainda há especial atenção no governo federal sobre o que ele vai falar sobre este assunto.
O motivo apontado é que a relação dele com o petismo é muito anterior a de Vorcaro com o Centrão. Essa relação começou quando o líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, já comandava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia lá em 2018, durante a gestão do então governador Rui Costa, que é o atual ministro da Casa Civil. Augusto Lima venceu uma licitação de venda da Ebal, a empresa baiana de alimentos, e criou a Credicesta, um cartão de crédito consignado com juros muito abaixo do mercado e direcionando principalmente aí este produto a funcionários públicos. Esta é a matéria que a gente tem, o nome de Guga Lima já sendo citado desde o início do mês de janeiro como preocupação para o Palácio do Planalto por conta desta ligação desde 2018 com o petismo, por conta dessa proximidade com alguns nomes que hoje fazem parte do governo, seja em representação no Congresso Nacional, seja ocupando cadeira de ministro, como é o caso de Rui Costa. E agora, depois da compra do Voiter e a troca de nome, o banco de um ex-sócio do Master, que também está sendo investigado pela Operação Compliance Zero, está envolvido na liquidação de mais uma instituição financeira. Na verdade, mais duas. A Pleno, DTVM, e o Banco Pleno. Então temos aí ligações políticas que estão sendo ainda apuradas pela CNN. A gente vai trazer, claro, mais apurações ao longo do dia de como estes dois casos se conversam. Aparentemente isolados, quando olhamos para o nome dos bancos, quando olhamos para essa distância entre as instituições financeiras, apesar de elas representarem uma pequeníssima parte do sistema financeiro nacional, afinal, este Banco Pleno, ele está na categoria S4, que é a última nas prioridades na leitura do Banco Central sobre riscos para o sistema financeiro. Apesar de tudo isso, deve gerar ainda muita comoção por conta das ligações que estão evidentes com o caso Master. O próprio nome de Guga Lima envolvido nas investigações, ele ser ex-sócio de Daniel Vorcaro, e as compras, tanto do Indusval por Daniel Vorcaro, tanto do antigo Voiter pelo Guga Lima, terem sido aprovadas pelo Banco Central Brasileiro. Este banco acaba de ser comprado e foi liquidado por dificuldades financeiras e por não ter cumprido com as exigências do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil provavelmente deve ter dado um cartão amarelo, como aconteceu no caso Master, pediu o reenquadramento, pediu, por exemplo, mais liquidez, pediu o reenquadramento dos ativos com os passivos, eventualmente com a venda de algumas das suas carteiras de crédito, mas, segundo o Banco Central, a instituição não cumpriu com essas exigências, levando o Banco Central brasileiro a cumprir com essa liquidação. O próprio presidente do Banco Central brasileiro, Gabriel Galípolo, chegou a mencionar no início deste mês que os seus pares internacionalmente, outros banqueiros centrais, tentam ainda entender por que o caso de um banco S3, como era o caso do Master, gerou tanta comoção e tanta movimentação na política brasileira. Este caso do Voiter tem menos capacidade de gerar essa comoção, mas como está ligado ao caso Master, se desenha como mais um capítulo desta crise que envolveu Reag, crise que envolveu o Will Bank, crise que envolveu Banco Master e que agora tem mais um integrante, mais um personagem nessa história. Chama Banco Pleno e Pleno DTVM. Guga Lima já estava no radar da polícia, já fazia parte dessas investigações, segundo a apuração da CNN, para a Compliance Zero. Já havia sido preso na época da liquidação do Banco Master e agora se envolve em mais uma polêmica, a liquidação de mais uma instituição financeira. Queria trazer de volta aqui, inclusive, esse comunicado do Banco Central brasileiro para reforçarmos quais foram os motivos que levaram a instituição a promover essa liquidação. Trago aqui de volta o comunicado oficial do Banco Central brasileiro. Eu vou colocar em tela para vocês acompanharem comigo justamente o trecho que justifica a atuação do Banco Central nessa quarta-feira de cinzas. Diz o seguinte, vou até tentar enquadrar aqui novamente essa comunicação. A liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição.
com a deterioração da situação de liquidez, provavelmente com dívidas a vencer e sem recursos em caixa para cumprir com essas dívidas, também por conta da infringência às normas que disciplinam a sua atividade. Ou seja, há um rompimento das regras. O Banco Central brasileiro indica que tanto a Pleno DTVM quanto o Banco Pleno, que fazem parte de um mesmo conglomerado, descumpriram as regras do sistema financeiro nacional. Tem a indicação também da atividade e a inobservância das determinações do Banco Central. Recebeu o comunicado, um alerta, uma notificação, mas não se reenquadrou, o que levou a instituição, o Banco Central Brasileiro, o regulador do sistema, a promover esta liquidação extrajudicial. E aí o processo, infelizmente, nós estamos já habituados a ele neste começo de 2026, deve ser o mesmo. A indicação de uma pessoa, um responsável pela liquidação destas duas instituições, o levantamento de uma lista de credores e aí sim o cumprimento das dívidas. Devemos ver o liquidante vender os ativos, tanto da Pleno DTVM quanto do Banco Pleno, para cumprir com as suas atribuições. Ativos que foram distribuídos pela Pleno DTVM, mas não são emitidos pelo Banco Pleno, devem ser redistribuídos aí numa integração, eventualmente, com a Comissão de Valores Mobiliários, com a CVM, para fazer esse reenquadramento no sistema, para redistribuir estes ativos sob custódia, e aqueles que têm depósitos no Banco Pleno ou que investiram dinheiro no Banco Pleno, a depender de qual é este investimento, devem receber aí a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil. Mas já temos este perfil traçado para o Banco Pleno, é um perfil de cliente mais institucional, mais empresarial, normalmente as contas são maiores, os serviços são diferentes e não há, por exemplo, aí muita proteção eventualmente do Fundo Garantidor de Crédito. Vamos ver como é que esta crise vai se desenrolar. Mais um capítulo da história Master, mais um capítulo da história Reag, mais um capítulo da história Will Bank, que agora, como comentávamos, ganha mais um integrante, ganha mais um personagem. Banco Central Brasileiro atuando firmemente e tentando garantir essa imagem de que vai utilizar de todos os meios para garantir o equilíbrio do sistema financeiro nacional. Sistema financeiro nacional que está sob diversas dúvidas sobre, claro, até onde vai essa crise, quem são os envolvidos e qual vai ser a repercussão política. E eu falo em política porque já temos um ruído gerado no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados, no Senado, por conta do caso Banco Master. A apuração de Theo Cury, que víamos há pouco aqui em tela, já do início do mês de janeiro, indica que Guga Lima também tem ligações políticas, essas ligações mais antigas que a de Daniel Vorcaro, e com integrantes do Partido dos Trabalhadores. Integrantes estes que fazem parte hoje do governo, ou com representação no Congresso Nacional, ou com cargo, com cadeira de ministro lá no Palácio do Planalto. Então temos aí, eventualmente, mais uma história a acompanhar a partir de agora.